Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos e hoje mais um Pod Rondônia. Estamos aqui do coração da Amazônia e hoje trazendo mais uma das histórias que realmente já marcaram, viu? Marcaram a história desse estado. E olha, eu confesso, viu, a vocês que eu amo também falar com mulheres, gente, mulheres que se destacam. É uma coisa que eu não tenho como negar. Eu tenho uma preferência imensa de contar histórias de mulheres que realmente fizeram histórias e promoveram muitas coisas aqui nesse estado. E olha, gente, é tanto aqui que hoje eu vou ler esse currículo, tá bom? Hoje o Pod Rondônia tem a honra de receber uma convidada muito especial. Ela é advogada, empresária, mulher do agro e com uma carreira marcada pelo serviço público. Ela já foi procuradora do SAI de Cacoal, diretora-geral do Detran, secretária de Estado de Assuntos Estratégicos e deputada federal entre 2019 até 2023. No Congresso Nacional, ela foi autora de leis importantes como a Lei Henri Borel, a Lei do Revalida, além de ter relatado projetos que impactaram diretamente a vida de meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade e também ações de combate à depressão e ao suicídio entre os jovens. Hoje, ela atua como diretora de gestão de municípios na Casa Civil de Rondônia, sempre conectada às demandas aqui do nosso estado. Seja muito bem-vinda, gente. É ela, Jaqueline Cassol. Jaqueline, que honra ter você aqui. Bem-vinda ao Pod Rondônia. Obrigada, Rosângela. Um prazer imenso estar aqui conversando contigo e com todo o pessoal que nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o privilégio de estar de volta, né, aqui na minha casa, Cacoal, e num projeto maravilhoso como esse, né? Não, o Pod Rondônia. E assim, eu sendo, né, estando aqui hoje nessa bancada, sendo entrevistada para você, é um privilégio também, Rosângela, porque a gente se conhece há tempos, em momentos diferentes, né, e a vida, o universo, eu falo que ele reconecta, e hoje a gente podendo falar de experiências, de projetos, de ações e um novo momento, né, das nossas vidas. Eu fico mega feliz, gente, ela está aqui super humilde, mas a Rosângela é uma mulher incrível, é uma mulher que empodera outras mulheres e está aqui, né, à frente do podcast, nesse projeto fantástico, né, de podcast aqui em Cacoal. E quando eu fui convidada, eu falei, gente, eu preciso ir. É tanto que olha, eu até fiz produção especial, gente, olha, então eu fiz a trancinha aqui, fazer o merchan lá da Esplendor e do salão que me produziu. Meninas, obrigada. Belíssima. Não, gente, olha que honra um negócio desse, não falo, não, ela é diferenciada. E com um detalhe, viu, eu falei tudo isso, gente, nesse currículo e ainda não falei tudo, porque ainda, no meio de tudo isso, ainda tem um livro, tá? Que eu não deixei aqui, ó, não, me passou aqui, ó, do currículo, e com um detalhe, ela me prometeu que no nosso próximo encontro eu vou ter esse livro em mãos, tá? Também quero falar disso aqui. Mas, Jaqueline, que honra, né, ter você aqui. E não sei nem por onde, né? Porque é tanto assunto bom, gente, que a gente pode puxar com essa mulher. Mas eu já quero começar, já que perguntando qual de verdade é o desafio, porque assim, a gente costuma dizer aqui, que a gente fala aqui, né, do coração da Amazônia, né? Porque assim, quando é aqui no norte e nesta região, às vezes é um pouco mais desafiador do que os grandes centros, né? E como que é você com esse currículo no sentido de politicamente falando, tanto que você foi atuante, também aí na área do agro, como empresária? Qual o maior desafio sendo mulher e empreendendo e fazendo tudo isso aqui nessa região? Bom, os desafios são muitos, né? A gente, como mulher, e você sendo mulher, e as mulheres aí que também acompanham, eu falo que para todas, independentemente da posição em que nós estejamos, o desafio é conciliar os vários papéis, né? Porque a gente, no meu caso, eu sou mãe
de dois, Diogo e Giovana. Sou esposa do Luiz Paulo, que é atual secretário de Agricultura do Estado. Sou filha, meu pai faleceu recente, hereditário Cassol, mas tenho minha mãe e meu padrasto, então assim, eu sou muito presente, eu gosto de estar com eles. E aí ainda tem todas essas atribuições, né? Dona de casa, mulher, advogada, empresária, empreendedora, estudante, porque eu voltei depois de 20 anos, um pouco mais para a sala de aula, né? Fazendo mestrado. Então, conciliar os vários papéis de política, de servidora, que hoje eu trabalho, tenho o privilégio e a honra de trabalhar com o governador Coronel Marcos Rocha, que é o nosso governador, e eu falo que é o melhor governador que Rondônia já teve e tem, por conta que abriu os mercados para o exterior, para Rondônia hoje no café, no cacau, a gente tem o tambaqui, a nossa carne, o boi verde. Então, além de incentivar a produção, ele divulgou o nosso estado e hoje os nossos empresários, nossos agricultores conseguem exportar para mais de 120 países. Então, eu trabalho lá na Casa Civil com o secretário da Casa Civil, Elias, tratando diretamente com prefeitos e vereadores e tendo que conciliar isso tudo. Hoje eu vejo assim que realmente, Rosângela, conciliar os vários papéis é o maior desafio. Na questão política... Mas eu só ia, já que assim, se você me permite, claro. Assim, você começou falando e você acabou citando, né, que você teve agora muito recente a despedida do teu pai, né? Foi. Outra pessoa que realmente marcou esse estado, né? Meu teu pai teve uma história incrível, né, nesse estado. Meu pai, também. O hereditário Cassol, ele foi um homem assim que ele deixou um legado. Nós viemos para Rondônia há 48 anos. Então eu vim com 3 anos de idade. E assim que nós nos mudamos primeiro de Santa Catarina para Vilhena, naquela época existia o governo federal tinha um programa que chamava Integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. E aí meu pai comprou umas terras, a princípio aqui no Riozinho, e quando ele chegou, em 76, tinham 40 famílias que moravam nessa terra. E já tinham anos que essas famílias moravam lá. Ele voltou para Florianópolis, no INCRA, e falou, olha, eu não quero, porque vocês me venderam uma terra que já existem pessoas morando, e eu não quero, deixa essas pessoas lá. Mas eu quero uma outra terra, que é onde nós temos hoje a propriedade, ali na linha 45, que é entre Santa Luzia e São Felipe. Mas eu quero 3 anos para pagar. E aí, com 2 anos, nós conseguimos pagar a terra. Então, o pai chegou, nós viemos, né, em 77 para cá, e o pai foi administrador de Colorado, na época do Coronel Jorge Teixeira. São 48 anos. 48 anos. Eu vim com 3 anos. Eu tenho 50, né? Meio século, vou fazer 51 esse ano. Uau. Falo meio século, mas com cara de 40, né? Tá bom, 40 anos. Tá ótima, gente. Tá, e aí, Rosângela, o pai foi depois deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, né? Suplente de senador do Ivo. E como deputado estadual, ele criou 17 municípios. Então, ele deixou uma marca no estado. Uau! Quando ele foi deputado estadual, e daí ele criou 17. Castanheiras, Primavera, Aparecis, lá no Cone Sul, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Candeias. Mas só para eu entender melhor. Criou no sentido assim, eles estavam começando um movimento lá já no município e ele foi e ajudou o processo porque aqui era legalização. Antes era território, isso? né? Era território. Uhum. E aí nós tivemos o governo tampão de 84 a 86. E aí em 86 nós tivemos a primeira Assembleia Constituinte, o primeiro governador que foi Jerônimo Santana. Uhum. E aí meu pai foi eleito deputado estadual. Então nessa época os distritos que existiam, né? Eles precisavam ser criados, as cidades. E aí passava por um processo na Assembleia Legislativa. Então, meu pai foi o autor da criação, da lei de criação de 17 municípios. Então, Uau. Isso lá de 86 a 90. Depois de 91 a 94, ele foi deputado federal. Aí depois ele ficou um tempo fora. E depois, já no final da vida, né, o Ivo foi senador de 2010 a 2011 a 2018. E o pai foi suplente. Então, assim, a vida dele foi na administração e ela fala pública. assim, vocês que vão estar assistindo a gente em qualquer parte do mundo, ela fala assim, e o Ivo foi, para quem de vocês aí também está nos assistindo, não conhece, olha a família, tá? O Ivo, o que ela falou aqui, foi também o governador aqui do nosso estado. Então, essa família realmente não tem como a gente dizer que não fez história em Rondônia, né? Sim, e meu pai, Rosângela, ele já veio do Sul
já com a veia política, porque ele já tinha sido vereador lá por 2 mandatos. Lá no sul, lá em Santa Catarina, na cidade de São Miguel do Oeste, eu acho, ou Maravilha. Eu sou nascida em São Miguel do Oeste, mas morávamos em Maravilha. E aí, aqui em Rondônia, ele não perdeu esse jeito. E aqui ainda, em 89, o César, meu irmão, que nós somos em 6 irmãos por parte do pai e mãe, e depois nós temos mais 2, que é o Vitor e o Vinícius, por parte de mãe. Inclusive, eles moram em Cacoal. O Vitor tem 29 anos, é advogado. O Vini tem 23 e é engenheiro. E aí, o César foi prefeito de Santa Luzia. Depois, o Ivo foi prefeito de Rolim de Moura 2 mandatos. A Nega, minha irmã, a Darcila, né, ela foi prefeita de Alta Floresta. O César depois foi deputado estadual, aí meu pai, depois de estadual, foi deputado federal, e depois o Ivo foi 2 vezes governador e depois senador. Hoje, né, não tem nenhum com mandato, eu fui a última de 2018, 19 a 23, e embora, né, uma família muito política, mas o que eu acho muito bacana é que essa história toda, a família Cassol, foi o meu pai hereditário que trouxe esse legado, né? E hoje cada filho, Rosângela, as pessoas conseguem separar a história, o legado de cada um, né? Nós somos em 8, mas eu herdei isso do meu pai, mas por muitos anos não quis nem saber de política. Eu, assim, era a única dos 6 filhos que tive a oportunidade de estudar, então fiz o curso de Direito, né? Sou advogada especialista em Direito Público, Direito Penal, tenho meu MBA em Liderança e Inovação, agora sou mestranda da área, né, de inovação no IFRO, mas os meus irmãos, os outros 5, na época, não tiveram condições de estudar. Então, nós sempre moramos na fazenda. Então, eu venho do agro, eu venho do pé no chão, eu venho de plantar. Então, é aquela coisa de que o meu estado, eu falo que, embora não sou rondoniense de nascimento, eu sou rondoniense de coração. Então, a nossa história aqui de 48 anos começou pelo meu pai, e cada qual pôde deixar aí um pedacinho, né, da sua participação. E como política no mandato, graças a Deus eu falo que, assim como o meu pai nunca respondeu um processo, é ficha limpa, eu também, o meu CPF, né, um CPF limpo, e a gente sabe que a política, as pessoas, às vezes, quando você resolve ser candidato, e foi um dos problemas que meus filhos, quando lá em 2014 eu fui candidata a governo, e só fui candidata, Rosângela, por passar em 2013 por uma fake news, que na época, assim, pegaram a minha imagem, e eu falo que pegaram um travesseiro de pena, subiram na torre mais alta, abriram o travesseiro, espalharam, mas o que era para me matar me fortaleceu. E aí eu venho candidata em 2014, como candidata a governo, nunca tinha sido candidata a nada. Eu falo nem presidente de bairro, nem síndica, e de 5 candidatos eu fiquei em terceiro. E subestimada, porque, infelizmente, como a gente fala, né, a mulher não é dado muito crédito. E é isso que eu ia falar no sentido assim, né? Os números, né, que você veio pela primeira vez como candidata, né, a governo, e foram quantos votos? 121 mil votos. E naquele momento, quando eu fui candidata, as pessoas olhavam para mim e falavam: Ih, é uma patricinha, é uma socialite, é uma madame, porque eu vendia moda. Eu tinha uma loja e eu vendia moda. Então, automaticamente, quem trabalha com moda vende moda. Só que eu já tinha sido diretora do Detran no Estado, né? E por quase mais de 3 anos, tinha sido secretária de Estado. E eu conheço 52 municípios dos distritos, eu ando. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de aprender muito. E aí, quando eu venho candidata, nos debates, né? Naquela época eram 3 meses de candidatura, né? 3 meses de campanha política. E aí eu acabei me sobressaindo, né, nos debates. Graças a Deus eu não ganhei, porque eu falo que tudo tem um tempo, e naquele momento eu vejo que eu não estava preparada emocionalmente, fisicamente, porque também depende todo um preparo, e com a maturidade que a gente tem, né, Rô? Eu vejo que o autoconhecimento é um processo. Sim. Só que aí o que não me matou me fortaleceu, e eu realmente conheci o amor da minha vida em 2014, que foi o Luiz Paulo. E eu falo através do Facebook, meninas, então aí quem ainda está solteira, meninos também, né? Que falam: mas eu nunca vou arrumar ninguém nas redes sociais. Eu
Encontrei meu marido no Facebook. Não, isso eu não sabia. Eu e Luiz Paulo nos conhecemos pelo Facebook. Gente, estamos juntos há 11 anos. É um amor online. Começou online. Mas aí o Luiz falava, né? Ele falava, Jaqueline, você tem potencial, você não pode desistir, você tem que realmente, né, aproveitar a oportunidade. E aí, naquele momento, eu assumi o Partido Progressista e nós andamos juntos, o Luiz sempre me apoiando, muito criticado, porque as pessoas, é comum sempre a mulher ser a coadjuvante e o homem o protagonista. No meu caso, era o inverso. A Jaqueline era a protagonista e o Luiz Paulo me apoiava. Então, assim, ele foi muito criticado, as pessoas, infelizmente, né, lá atrás. Sim. Mas eu me elegi deputada federal e fiz mais de 34 mil votos entre 8 deputados federais. Eu fui a quinta, né, dos deputados, fiquei os 4 anos. Em 2022, saí candidata a Senado por questões, como eu era presidente de um partido, o Ivo veio candidato a governo com liminar. Então as pessoas falam, Jaque, por que você não saiu candidata federal? A sua chance de reeleição era grande. Mas tem todo um cálculo, Rosângela, para você conseguir fazer coeficiente, para você conseguir eleger. Não é só, se no nosso país o político fosse eleito por ser o mais votado, isso seria ótimo, porque realmente seria a vontade da população. Sim. Mas a gente vê pessoas que fizeram muitos votos, como a própria Joliane, aqui em Cacoal, ela fez mais de 24 mil votos, e a gente teve o deputado Lebrão, não tirando mérito, tá, gente, de nenhum deles, não me entendam dessa forma, mas eu falo em termos de votação, e por conta da nominata que o deputado Lebrão estava, ele foi puxado. Então, acaba que com, acho que 12, 14 ou 16 mil, não lembro certo, acabou entrando. Então, eu saio candidata a Senado em 2022, e eu falo mais uma vez, graças a Deus não me elegi, fiz 121 mil votos, muito voto, mas eu tive a oportunidade, Rosângela, e eu explico por que, graças a Deus, né, de conviver mais com meu pai, de poder levá-lo ao Clube dos Idosos lá em Rolim de Moura, numa quarta-feira de manhã, de jogar dominó com ele de meio-dia, de estar mais presente com ele, porque eu não sabia que um ano depois ele ia ter um AVC hemorrágico e que aí ele voltaria desse AVC sem andar, sem falar, sem enxergar. E aí, com 1 ano mais e meio, Deus, né, iria levá-lo. Então, eu falo que foi uma oportunidade que Deus me deu de poder estar com meu pai e de ter voltado a morar em Rolim de Moura e fortalecer a rede de apoio com a minha mãe e com o meu padrasto. Que o pai faleceu com 89, a minha boadrasta Lídia estava lá do lado dele, mas a minha mãe hoje tem 87, meu padrasto 86, e aí eles são muito independentes. A mãe, para você ter uma ideia, renovou a carteira de habilitação esses dias, 87 anos. Uau! E aí eu tive a oportunidade de fortalecer a rede de apoio, e eles poderem, né, ter toda uma assistência, embora sejam muito ativos. E agora, podendo voltar, né, com o governador Marcos Rocha, me deu a oportunidade de voltar ao cenário de trabalho, de contribuir com o Estado, depois de 15 anos que eu tinha deixado de ser secretária de Estado. E só para finalizar essa parte, Rosângela, o meu esposo Luiz Paulo, que antes, né, as pessoas falavam assim que era o coadjuvante da Jaqueline, né, as pessoas falavam, o Luiz Paulo é o marido da Jaqueline. Nós dois, por mérito nosso, o governador convidou e ele assumiu, Luiz Paulo assumiu a Secretaria de Agricultura do Estado lá em 2022, em novembro, acredito, de 2022, e está até hoje fazendo um excelente trabalho. E hoje o Luiz Paulo é conhecido como Luiz Paulo, secretário de Agricultura, marido da Jaqueline. Então, hoje, né, eu sou a coadjuvante e ele é o protagonista. Então, um relacionamento, Rosângela, seja na política, seja no empresariado, da vida do dia a dia, se a gente não tiver parceria, né, a pessoa que apoia, e que eu falo que uma das coisas que é muito difícil para as mulheres entrarem na política, talvez uma das questões que mais impede as mulheres estarem em cargos públicos, justamente é o apoio do parceiro ou da família. A família quer tudo menos a pessoa na política. E aí os meus filhos, que eu falava que quando eu resolvi em 2014 ser candidata, os meus filhos falavam, mãe, mas você vai ser xingada, você vai ser chamada de desonesta, de corrupta, de um monte de nomes, né? Eu falei, filho, o que importa é que as pessoas que me conhecem, as pessoas que sabem quem eu sou, elas sabem que eu não sou assim. Elas sabem que eu
quero fazer uma política correta, que eu quero fazer uma política de princípios, porque a política pode ser séria, sim. E eu consegui provar isso nos 4 anos de mandato, né, sem pedir nenhum favor para prefeito, para governador, para ninguém, sem pedir nada errado. E eu ando de cabeça erguida, Rosângela, e isso que é o bacana, é você poder contribuir com o seu mandato e poder continuar andando na política, na vida normal ou fora da política, de cabeça erguida e ficha limpa, que hoje não é fácil, não. Não. Mas, assim... Falei demais, né, gente? Eu fiz um resumo aqui. Não, mas Jaqueline, pegando essa tua linha de raciocínio, e é incrível, viu? Eu já vi aqui que ela não tem esse negócio, não. Ela fala tudo mesmo. Eu achei que ela nem ia citar ali, né? Porque teve um momento que você falou que lá atrás, né? Num momento tão polêmico que você esteve, e eu até achava que ela tentaria evitar esses assuntos. Ela que traz o assunto. E é interessante. Que é importante. Com certeza, né? E eu acho que é importante, porque eu já vi aqui, gente, que é tanta coisa nesse currículo, aqui nessa história, que a gente vai... Já tô pensando em parte 2, tá? Porque, assim, eu acho que num outro momento, se você realmente quisesse falar sobre isso, que eu acho que é muito interessante, né? É algo, assim, que você passou por isso, e é sempre assim, né? As nossas histórias, elas sempre serão, às vezes... motivação ou realmente levantar uma outra pessoa, né? Então, isso é muito importante. Sem sombra de dúvida. Então, eu adoraria, num outro momento, a gente aprofundar mais nesse assunto. E uma coisa também que você falou, que eu acho extremamente importante, que se eu pudesse levantar também uma bandeira e pedir para as pessoas entenderem como que é feita uma eleição, né? É inacreditável. Olha quantos anos a gente tem uma eleição nesse país, né? E quantas pessoas que elas não têm a menor ideia como é um processo eleitoral, né? Assim, e a gente não está falando de pessoas que não têm cultura, né? Normalmente, às vezes, numa roda ali, se você tiver, por exemplo, com umas 10 pessoas e você dizer exatamente o que você disse sobre coeficiente eleitoral, talvez 9 daquelas pessoas não vão saber, né? É uma pena, né? Infelizmente, Rui. E assim, eu participei na época como parlamentar, como deputada, de reforma do Código Eleitoral. Nós aprovamos na Câmara e tentamos passar a questão de que fosse eleito, né, o que tivesse o maior número de votos, mas infelizmente isso é algo que eu acho que, bom, talvez meus filhos, meus netos consigam ver, porque se fosse o mais votado, muitos dos que estão na política há muitos anos, talvez não o caso de Rondônia, porque o nosso estado é um estado novo, e aqui as pessoas conseguem renovar, né, seja da Assembleia, seja na Câmara dos Deputados, mas lá para fora a gente vê muitos parlamentares que são aí 5, 6 mandatos. Isso a gente está falando de 25, 30 anos. E eles se elegem dessa forma, né, do coeficiente ou coeficiente eleitoral. Agora, se fosse o mais votado, eles ficariam fora. Então, é igual da questão da mulher. Eu falo que nós, mulheres, nós avançamos muito hoje na legislação. Nós temos a lei que nos favorece, que fala que é 70-30. Mas as mulheres, de gênero, só que os partidos falam, não, é 30% de mulher e 70% de homem. Não, é gênero. Talvez um dia a gente consiga ter 50-50. Só que o grande problema, Rosângela, não é que não tem vaga. Vaga tem. Só que as mulheres, elas não querem participar. Porque o machismo dentro dos partidos ainda é muito latente. Eu falo porque eu vivi na pele isso, né? Eu falo assim como José lá na Bíblia teve as suas provações dentro de casa, comigo não foi diferente, né? Mas eu vejo que tudo é providência de Deus. Lá atrás eu me chateei, eu me frustrei, me decepcionei, mas hoje eu vejo como trabalhar de Deus, que eu também foi uma forma de romper aquela questão de alinhamentos e de as pessoas acharem que tudo que eu estava fazendo tinha a ver com o meu irmão. Então, a partir do momento que a Jaqueline, né, rompe, a Jaqueline é a história de vida dela, é o trabalho dela, é o CPF dela. Então, hoje a gente consegue, eu consigo, meu esposo, a gente consegue entender como trabalhar de Deus. Mas para as mulheres, ela não tem o apoio, às vezes, do marido, ela não tem da família. Como que ela vai entrar, Rosângela?
E nós temos no Brasil que mais de sim. 50% das mulheres são as provedoras dos seus lares. Uhum. Então, como que elas deixam os seus lares para estarem na política? Porque é dedicação, entendeu? Então, não é fácil. Eu imagino. E assim, você falando em projetos, em leis e esse mundo que você viveu, realmente você deixou um legado lá, né? Gente, você participou da lei Henri Borel, né? Uma coisa que eu achei incrível, né? Esse auxílio das meninas e das mulheres. Gente, que coisa incrível. Fiquei impressionada, de verdade. Olha, Rosângela, para mim foi uma oportunidade, assim, a Lei Henri Borel, para quem não sabe, o pequeno Henri, tinha quase 4 aninhos e ele foi vítima de violência doméstica por parte do vereador Jairinho, lá do Rio de Janeiro, na época vereador. E ele bateu tanto no Henri que não foi a primeira vez, foram várias vezes. E a mãe, Monique, simplesmente se omitiu e ele veio a óbito em razão dessas violências. E aí, eu fui uma das autoras principais da lei. E para que essa lei fosse aprovada, Rosângela, lá na Câmara dos Deputados, eu falo que você tem que ter trânsito. Não só lá, na vida. A gente tem que construir pontes e não muros. E eu sempre dialoguei com centro, direita, esquerda, porque para uma aprovação de uma lei, você tem que ter todos. E aí, naquele momento, quando eu apresento o projeto de lei, consigo aprovar o regime de urgência para não tramitar nas comissões, para ir direto para o plenário. A gente construiu um texto com várias redes a nível de Brasil, Ministério Público, Tribunal de Justiça, todas as entidades, Conselho Tutelar, que diretamente, né, trabalham com a criança e o adolescente. E nós conseguimos aprovar por unanimidade. A relatora mudou 18 vezes o projeto de lei até ser aprovado. E depois, no Senado, também foi aprovado por unanimidade. Então, no plenário, nós conseguimos. E depois dessa lei ser aprovada, nós já temos o próprio Leniel Borel, que hoje é vereador lá no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo que em 2022, quando foi a convenção do então presidente Jair Bolsonaro para a eleição de 2022. Depois da convenção, eu fui até o Leniel Borel e conheci ele. E ele falou, Jaqueline, se já tivesse essa lei, quando o meu filho foi agredido e morto, né, a avó, a funcionária, que sabiam, se elas tivessem denunciado ou comunicado, ele podia estar vivo. Então, com a lei, nós conseguimos criar a questão da responsabilidade criminal de quem sabe e não comunica, e o sigilo garantido para quem denuncia. Então, essa babá ou essa avó, ela podia denunciar, ser garantido o sigilo, e essa criança poderia estar viva. Então, ele relatou, e eu tenho visto a nível de Brasil vários juízes aplicando essa legislação. Então, para mim, assim, foi fantástico. A outra lei também... Mas aí, assim, só para quem está nos acompanhando, em que exatamente consiste hoje a lei Henri Borel? Assim como a Maria da Penha protege as mulheres, e hoje eu falo que o homem, por mais... sem o conhecimento de legislação, ele sabe que a lei Maria da Penha, se ele bater, ele vai preso. Sim. Hoje é uníssono, né? Sim. A lei Henri Borel, ela vem com essa mesma proteção, mas para as crianças e adolescentes no ambiente doméstico familiar. Então, padrasto, pai, mãe, no ambiente doméstico familiar, se essa criança ou adolescente for vítima, e não é só o apanhar, né? A agressão física, é agressão verbal, é agressão psicológica, tem uma série de itens lá que é uma forma de violência. Sim. Então, a pessoa que sabe e não comunica, ela é responsável. A mãe Monique é uma briga constante, ela vai presa, ela volta, ela vai presa. E aí a responsabilização também, a criminalização da pessoa responsável, no caso era a mãe. E o Conselho Tutelar hoje ele tem muito mais autonomia com relação a crianças e adolescentes. Então, é como se fosse a Lei Maria da Penha para as mulheres, é a Lei Henri Borel para as nossas crianças e adolescentes. Entendido. Okay. Dentro do ambiente doméstico familiar. Então, dentro da casa do vô, da avó, do tio. Então, é nesse ambiente
que a criança é protegida. E também eu comentei com relação às meninas e... Da questão dos absorventes higiênicos. Quando eu fui designada relatora para esse projeto de lei, ele é de autoria da Marília Reis e da Tabata, e foi bem na época da pandemia. A minha filha, a Giovana, nós morávamos aqui em Cacoal, e a Giovana estava fazendo direito já no IDP, a Escola de Brasília, mas fazia online por conta da pandemia. Inclusive, ela já estagiava com o doutor Diógenes, meu amigo, mandar um abraço para ele, para a doutora Renata. E ela falou, mãe, você ficou sabendo? Isso antes de eu ser designada relatora. Ela ficou sabendo de um projeto de lei da Tabata que distribui absorventes gratuitos para as meninas em condições de vulnerabilidade. E naquele momento eu falei, poxa vida, tanto assunto. E aí... sabe, tratar de menstruação. Só que mal sabia eu, Rosângela, que isso é um problema de saúde. É um problema a nível de Brasil que deixam as meninas e mulheres fora da escola, fora do ambiente de trabalho, por falta de condições. E aí, quando eu fui designada relatora, eu falei, gente, que honra. Aí falei para minha filha, você vai me ajudar agora. E foi um trabalho incrível, porque aí a gente começou a sentar com as redes de mulheres e nós começamos a verificar que muitas meninas e mulheres em condições de vulnerabilidade e mulheres em regime prisional, elas usavam miolo de pão, plástico, panos, mas aqueles panos que antigamente se usava. Eu venho de uma família simples e nós moramos na roça, que não se tinha absorvente higiênico, se usava pano, mas lavava, mas sem condições de higiene nenhuma. E isso tornava um problema de saúde grave. Gente. Então, além da gente ter um problema de deixar essas meninas e mulheres fora do ambiente de trabalho escolar, também tinha questão de saúde pública. E as detentas, que é um problema seríssimo. E aí nós conseguimos, com esse trabalho, eu como relatora, conseguimos aprovar na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados e depois também no Senado. Tinha previsão orçamentária, mas infelizmente o presidente Bolsonaro na época, eu acredito que foi um vacilo da assessoria dele, disse que não tinha previsão orçamentária, mas tinha sim. Só que como eu era da base, né, eu não podia ficar falando. Sim. E aí nós conseguimos, quando ele vetou, voltou para a Câmara e Senado, a gente conseguiu derrubar o veto. Mas nesse meio tempo ele baixou um decreto e o próprio governo começou a distribuir, né, esses absorventes higiênicos. E hoje é uma política pública, inclusive, que muitos estados têm aplicado, muitos municípios. E eu tive o privilégio de ser a relatora. E a questão do sistema prisional, o recurso que é utilizado para as detentas é do fundo penitenciário. Então, não tem nada a ver com o recurso que é da parte que se utiliza para mulheres e meninas em condições de vulnerabilidade. E é incrível, né? Igual você falou, é algo que nem passa pela cabeça da gente, né? Rosângela, sabe o que é? Da realidade, é algo assim que quando eu comecei a estudar e comecei a ouvir os relatos, eu falei, meu Deus, como eu estava alheia, né, a uma situação tão crítica. Porque quem tem condições fala, gente, que é isso? R$8, R$10, vou lá, compro um pacote mods, compro agora absorvente. Mods é uma marca, a gente não pode ficar fazendo merchan. Mas não é assim. A realidade de muitas famílias, ou ela compra comida, ou ela compra absorvente. E a grande maioria, que é a beneficiária desses hoje, desse projeto, são as que não têm condições. Então, são do CAD único, são pessoas que não têm muitas condições de limpeza, de acesso à água. Então, foi um projeto assim, incrível. E o que eu achei mais bacana que eu ia falar, tem um deputado, que é o Hélio Negão. Ele é conhecido como Hélio Negão, ele está sempre nas lives, nas entrevistas com o nosso ex-presidente Bolsonaro, fica grandão atrás dele, ele é do Rio de Janeiro. E o interessante foi ver na discussão do projeto um homem do tamanho, do porte dele, né, subir na tribuna e falar que isso era um problema latente, inclusive na comunidade no Rio de Janeiro que ele vivia. Né, e que ele tinha que votar favorável, inclusive foi uma emenda dele de colocar como item da cesta básica a questão do absorvente. Então foi algo também assim, que foi uma das relatorias. Uma outra, Rosângela, que foi um grupo de estudo de o aumento da ansiedade, depressão e suicídio entre crianças e adolescentes no Brasil. E eu fui relatora desse projeto de lei.
e de como isso as pessoas não se importam. Porque politicamente falam que não dá voto. Mas eu já tive depressão. Dentro da minha família, eu tenho familiares com depressão, que já foram tentantes. E hoje é comum a gente conversar com famílias e difícil a família que não tem alguém que tenha um caso de depressão ou ansiedade. Então, é um assunto real, é um assunto que precisa ser discutido. Mas lá na Câmara, no mesmo momento que eu era relatora desse projeto de lei, eu era presidente da Comissão de Portabilidade da Conta de Energia. E assim como as pessoas falam, o que é portabilidade da conta de energia? Exatamente, eu estava aqui conversando isso um pouco mais cedo com tornando o Max. Isso e tornando e foi isso. Uma pergunta, o que é portabilidade da Olha conta só, de energia? vocês eu gosto sempre de exemplificar, porque eu sou sinestésica, eu sou aquela que eu preciso compreender, né, materializar para daí falar, então isso se aplica. Lá atrás nós tínhamos um chip de cada operadora, um da TIM, um da Claro, um da Vivo, um da Oi, né? Porque ligar para uma operadora para outra era muito caro. Sim. Depois veio a portabilidade e hoje a gente liga e paga bem mais em conta. A conta de energia, hoje nós só compramos da Energisa. Sim. Nós só podemos comprar da distribuidora Energisa. Na portabilidade, que não foi aprovado ainda, infelizmente nós aprovamos na Câmara, só que o Senado, acabou o mandato e aí acabou a história, não é autoria minha, é um projeto de lei de 2017, 17. Então, eu só tive o privilégio de ser a presidente da Comissão de Portabilidade, o deputado Edio, que foi o relator, mas trabalhamos em conjunto, é ter a opção de, se eu quiser comprar da Energisa, eu compro. Mas se eu quiser comprar de qualquer outra operadora de energia, eu poder comprar. Porque assim como foi lá na telefonia móvel, com as operadoras de telefonia, baixou o preço, né, Rosângela? E aí baixaria o preço da nossa energia, porque Rondônia é um absurdo. E eu falo que as pessoas falam assim, Jaqueline, mas vocês são produtores de energia? Somos. Só que a gente não vende para o nosso o consumidor final, que somos nós, né, que a gente paga absurdos. A gente vende para o Mercado Livre, que vende para o Brasil. Então, entra no linhão e vai embora. Sim. E até interessante porque, assim, porque pra gente que às vezes entende, parece que é tão simples, mas para muita gente não é, porque tratando-se, por exemplo, de energia solar, a pessoa acha assim, não, eu vou montar uma usina solar aqui em cima do meu telhado e automaticamente, né, eu vou utilizar essa energia que eu estou produzindo, mas ela não utiliza, né? Da mesma forma, ela vai produzir, ela vai para a Energisa e depois ela vai ser compensada, né? Isso. Então, assim, e normalmente é que às vezes a gente, né, tem um costume, a gente lida com tanta coisa, mas a informação correta daquilo a gente não vai buscar. E assim, é essencial, porque lá para fora, em outros países, aí, assim, inúmeros, tá, gente? Você escolhe a operadora da mesma forma que a gente vai escolher uma operadora de celular, se eu quero a Claro, se eu quero a Vivo, ela escolhe de energia, ela faz o pacote, faz por telefone e ela paga bem mais em conta. Sim. Infelizmente, né, não avançou esse projeto, mas naquele momento, eu como presidente da Comissão de Portabilidade, que eu estava dizendo, que aí todo mundo tinha interesse. Por quê? As grandes distribuidoras, assim como Energisa e outras a nível de Brasil, os comercializadores, que são aquelas pessoas igual nós, que temos hidrelétricas, nós somos geradores de energia. Os comercializadores, eles compram da gente e vendem para as distribuidoras. Então, eram um nicho, aí os geradores de energia fotovoltaica, e quando eu falo de energia, portabilidade de conta de energia, Rosângela, entra todas as fontes renováveis, entra a hídrica, entra a eólica, entra a fotovoltaica, que é a energia solar, entra a biomassa, entram todas. Sim. Infelizmente, né, a gente não conseguiu avançar, mas a comissão, quando tinha discussão, lotava, tinha um monte de deputado, todo mundo ali e tal. E lá, a Câmara dos Deputados, ele tem a questão das comissões, que se você não tiver algum deputado para te substituir na mesa, você não pode sair. E uma vez coincidiu de eu estar na comissão, no grupo, né, no grupo de apoio, de estudo, aliás, grupo de estudo de aumento de ansiedade e depressão, e estar fazendo o papel de presidente, e só estava eu na audiência, umas 2, 3 pessoas sentadas, e a gente fez muito online, o Corpo de Bombeiros de Rondônia foi parceiro nosso, doutora Fabiola, mandar um beijo aqui de Cacoal, também contribuiu, doutor Humberto, Fabiola psicóloga. Ela esteve aqui já. Maravilhosa. E aí
contribuiu a nível nacional. O doutor Humberto, que é psiquiatra de Paraná, já foi professor aqui da Facimed, do curso de medicina, também foi uma pessoa assim, que contribuiu muito. E aí nós fazíamos muito online, né? E depois falo que a pandemia trouxe essa facilidade. Sim. E coincidiu de ter que começar a reunião na presidência da portabilidade. Sim. E não tinha ninguém, nenhum deputado para me substituir lá no de ansiedade, de saúde mental. Tá. E o povo lá agoniado. Passou meia hora, 40 minutos, e eu pedindo apoio para algum deputado vir ali assumir a presidência da comissão que eu estava, de saúde mental, para eu ir para outra. Demorou uns 40 minutos, depois chegou alguém lá, algum deputado, eu passei a presidência e fui para a comissão de portabilidade. E lá eu tive a oportunidade, Rosângela, de dizer da minha insatisfação de como as pessoas, quando envolve isso aqui, ó, dinheiro, que era o caso da portabilidade da conta de energia, tinha inúmeros deputados, a plateia prestigiando, os meios de comunicação, lotado. E na de saúde mental, que hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Depressão é um dos males do século. Tem previsão, infelizmente, né, nos próximos anos, de ser uma das enfermidades que mais vai matar. Não tinha quase ninguém, Rosângela. E são poucos os que discutiam isso. Mas, resumindo, no grupo de apoio de saúde mental, a gente avançou, conseguiu melhorar a lei. Uma das melhorias foi com relação ao Corpo de Bombeiros mesmo aqui de Rondônia, que levou a demanda, que o tentante é a pessoa que tenta o suicídio e não consegue êxito. Mas o Corpo de Bombeiros levava, vou exemplificar aqui por Cacoal, vamos dizer, levava para o CAPS aqui de Cacoal. Levou para o CAPS, chegava lá no CAPS, a gente sabe que demora para ter psiquiatra, para ter atendimento com psicólogo. E o tentante, ele, em tese, ou levava para o hospital, e do hospital ele sai com encaminhamento para o CAPS. Chega lá no CAPS, ele não tinha prioridade. Então demorava 2, 3, 4 meses. Nesse meio tempo, o Corpo de Bombeiros estava lá de novo, salvando a vida. E não adianta falar, gente, que é frescura, que é falta do que fazer. Não adianta falar que é falta de trabalho, que é falta de ocupação, que não é. Eu falo por ter vivido, Rosângela. Eu vivi uma depressão. Eu sei o que é estar num quarto e não ter vontade de sair e só chorar. E aí, nessa hora, a gente precisa de ajuda. E as pessoas falam, mas como que uma pessoa, que tem tanta gente morrendo, quer tirar a vida? Ela não quer tirar a vida, ela quer cessar aquela dor do momento. Aí as pessoas falam, mas como ela não pensa na família? Naquele momento, gente, ela só pensa em tirar a dor. Então, se você tem algum familiar, se você tem algum conhecido, não leve isso com preconceito, né? Acolha. Fala o que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer, porque a medicação, alguns casos, precisa sim de medicação. A pessoa, ela precisa de ajuda, de ser acolhida. E foi uma das últimas leis, que a lei já existia, nós conseguimos, com essa relação da que eu te falei do Corpo de Bombeiros, do tentante, mas tiveram vários outros avanços, e que é uma das leis, Rosângela, que eu falo que eu coloco minha cabeça no travesseiro, e eu falo, eu pude contribuir enquanto eu estive lá, independentemente de isso dar voto ou não. Porque quando a gente é eleito, qualquer que seja a função, é para você contribuir com o seu país, com o seu estado, com o seu município. E principalmente, eu estava lá e eu vejo que a função do político ele está lá para ajudar as pessoas, para fazer com que as políticas públicas cheguem aqui na ponta. Ah, mas nem todo mundo assim. Ok, mas como na política tem gente boa e gente ruim, também tem time de futebol, também tem igreja, também tem nos empresários. Então, infelizmente, assim é o mundo, né? Gente, não, e vocês estão vendo, gente? E olha, eu vou ter que numerar aqui, tá? Tudo que eu ainda quero falar com ela, porque ela tem compromisso daqui a pouquinho. Mas olha, Jaqueline, a gente seguindo essa nossa linha aqui, a gente falou da história, né, desse início de vocês aí, né, a sua família chegando em Rondônia. Falamos aí de toda essa tua participação nesses projetos de lei e tudo isso que você passou. E aí, eu queria, né? Eu sei que você daqui a pouco... Gente, é sério, daqui a pouco tá passando rápido, né, gente? Daqui para o outro compromisso. Mas eu queria falar um pouquinho aí, como esse teu destaque de verdade aí com relação à mulher do agro,
né, a gente pincelar um pouco sobre isso. E depois eu queria chegar no livro, gente. Queria falar desse livro. E a gente já agendar uma parte 2. É isso aí, Rô. Vou tentar compilar tudo e ser concisa. Mas, assim, só falando uma outra lei que foi de suma importância, que quando eu morava aqui em Cacoal, eu ainda não era deputada federal, mas eu conhecia algumas pessoas e, na época, 2 rapazes, eles trabalhavam com instalação de papel de parede. E conversando com eles, eles falaram que eram médicos formados na Bolívia. Eu falei, por que vocês não estão trabalhando? Falta médico, falta tudo. Ele falou, porque a prova do Revalida, que é a prova, né, que para quem faz curso no exterior, seja qualquer área, tem que ter essa revalidação no Brasil. Não acontece desde 2017, está sob júdice. E aí eu fui procurar saber mais e fui ver que em Rondônia nós tínhamos, como nós temos até hoje, muitos jovens, muitas pessoas maduras que vão para Paraguai, Bolívia, Argentina fazer medicina, porque aqui, Rosângela, infelizmente, os cursos são caríssimos, muito alto. Eu falo porque meu filho faz medicina, minha filha faz medicina aqui no Brasil, só que não é porque eu tenho condições de pagar para os meus filhos que eu vou impedir que quem não tem impossibilite o sonho dos filhos, né, que tem essa vontade. E aí, quando eu me elegi deputada, eu lutei muito, juntamente com outros parlamentares, e fui também uma das autoras da lei do Revalida, tornando obrigatória essa prova 2 vezes por ano. E se tornou lei, em 2020 já começou a ser aplicada, e uma das últimas conquistas, que eu já tinha saído do mandato, mas a primeira prova era fora de Rondônia. O pessoal tinha que ir para Manaus, para Rio Branco, para outros estados. Eu consegui que fosse aplicado também em Porto Velho. Então, hoje é uma realidade. A gente continua tendo muitos jovens, muitas pessoas que vão, né, para esses países. Quando eles voltam, eles conseguem revalidar. É uma prova fácil? Não. É uma prova extremamente difícil. Tanto é que tem um projeto de lei no Senado, não me lembro de qual senador que é, o da Câmara, não lembro, agora, recente, para que todos os alunos de medicina do Brasil também fazer essa prova, né? Que seria como se para mim, como para nós que somos advogados, a OAB, né? Seria para o CRM. E naquela época, lá em 2021, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez essa prova para os médicos de São Paulo. Mais de 60% não passaram. Então, eu apanho da classe médica, Rosângela, porque minha filha um dia, né, ela faz medicina em Porto Velho, falou, mãe, o pessoal da faculdade não gosta muito da senhora, não. Eu falei, por quê? Eu falei, porque a senhora apoiou, criou a lei do Revalida. Eu falei, não estou preocupada com isso. O que eu importo é se eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu, de 0 a 10, o quanto eu fiz de melhor e o quanto eu pude ajudar. Então, isso para mim que me importa. E nós conseguimos, na época da pandemia, repatriar mais de 500 jovens que estavam nesses países. E até hoje, Rosângela, às vezes eu estou em algum lugar, a pessoa chega e fala, você é a Jaqueline? Deixa eu te dar um abraço. Eu falo, por quê? Ela falou, você trouxe meu filho, você trouxe minha filha, você me salvou, você me trouxe de lá. Porque o problema era eles saírem de lá. E como nós tínhamos, no caso, como parlamentar, eu tinha contato com o consulado, nós conseguimos que o governo da Bolívia, do Paraguai e da Argentina liberassem e conseguimos 5 ônibus, né? Eu consegui com o IFRO, com a UNIR, a Prefeitura de Rolim na época, o Corpo de Bombeiros, e foram mais de 500 jovens. Então, e outras tantas leis, Rosângela, aqui no Pod 2, no podcast parte 2. Parte 2. E aí você me perguntou da questão de ser mulher do agro. Eu nasci na roça, como eu falei, então eu sei plantar, sei colher. Na minha mãe, para você ter uma ideia, ela mora em Rolim de Moura, até hoje ela tem horta dentro da cidade. Planta mandioca, planta tudo que você imaginar. E eu fui ensinada de que quem tem vontade de trabalhar, ela não passa fome. E o agro, para nós, foi o que realmente tornou com que a família Cassol hoje pudesse ser uma família que financeiramente é uma família de posses, que com muito trabalho, primeiro com a exploração da madeira, né, quando lá atrás podia, né, a exploração, mas meu pai foi um dos precursores e o primeiro no estado de Rondônia fazer reflorestamento de mogno e de teca, isso há mais de 25 anos atrás. Aliás, mais de 30, meu filho tem 28, meu filho não era nem nascido, então meu pai já era um visionário. E depois, através da pecuária, o César na área hoje de calcário, então assim,
graças a Deus, né, nós temos essa vertente. Eu, como deputada, fui também relatora de um projeto de lei das mulheres no campo, de fortalecimento de políticas públicas para as mulheres que são da zona rural. Não tem a ver com reforma agrária, são políticas voltadas para mulheres que residem na zona rural, porque aí a gente pega um nicho, Rosângela, muito grande, de violência, questão de saúde, políticas públicas de incentivo. E nós aqui em Rondônia, nós avançamos muito, porque inclusive nós temos até o PROAMP, que é um benefício do governo do estado, via SEDEC, que apoia, né, o pequeno agricultor e também as mulheres. E aqui a agricultura familiar, aqui na nossa região, ela é muito forte. A nossa agricultura familiar, eu falo que a mola propulsora de desenvolvimento do nosso estado de Rondônia é o agronegócio. E eu tenho o privilégio, Rosângela, hoje, né, de, como deputada, sempre defendi o agro. Eu defendo, assim, sou completamente contra a invasão de terra. Para você ter uma ideia, meu irmão César Cassol, com 16 para 17 anos, ele foi vítima de uma emboscada na nossa fazenda, ele correndo picada, ele tomou um tiro no ombro, ele não levanta o braço mais que isso, mataram um funcionário nosso e balearam o César e um outro funcionário. Eles andaram por mais de 5 quilômetros a pé, até chegar na casa de um morador que tinha um jipe. Então, quando parlamentar, sempre defendi, né, a questão da propriedade, sempre defendi a regularização fundiária, o pequeno agricultor. A agricultura foi uma das áreas que eu mais investi recurso, e hoje, como eu falo, eu tenho o privilégio de ter o meu esposo, Luiz Paulo, na Secretaria de Agricultura, trabalhando com o governador Coronel Marcos Rocha e podendo fortalecer a nossa agricultura aí há mais de 2 anos, 2 anos e meio. E Rondônia hoje é destaque nacional. Nós somos o maior produtor de tambaqui nativo do Brasil. Exportamos para os Estados Unidos. Essas feiras, esse ano teve a Sea Food, que é uma das maiores feiras de pescados do mundo, lá em Boston. O nosso tambaqui estava lá e o nosso governador é o principal garoto propaganda. O nosso café aqui de Cacoal, mandar um abraço para o Juan, que é da Caferon, juntamente com a Secretaria de Agricultura e o governo, levaram o nosso café Robustas, para o mundo, para Londres 2 vezes, para a China. Então, assim, é incrível ver que lá atrás uma saca de café custava R$300, esse ano foi vendida a R$3.000. Então, olha o quanto, né, os agricultores investiram e o Estado investiu no pequeno, com tecnificação, com equipamentos, calcário, com várias ações para fortalecer o pequeno. E o cacau, Rosângela, não sei se vocês sabem, gente, mas o nosso cacau de Rondônia, hoje, ele é vendido para o maior produtor de chocolate do mundo, que é a Suíça. E sai aqui de Rondônia. Nós temos uma das melhores amêndoas do Brasil. E pela primeira vez, Rondônia, Cacoal, gente, em dezembro, vai sediar o primeiro concurso nacional, o primeiro em Rondônia, né? Porque já tem vários, eu não sei qual é a edição, mas em Rondônia vai ser a primeira vez do concurso nacional do cacau. Então, olha que a posição que eu estou e o meu esposo podendo fazer parte nesse momento do governo, né, que deu esse incentivo, que abriu as portas para o mundo, para o nosso tambaqui, para o nosso café, para o nosso cacau e para a nossa pecuária de corte, porque nós somos, da região norte, em rebanho, nós somos os maiores rebanhos livres de febre aftosa. Então, nós somos destaques além de Brasil, no mundo. E com uma carne maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, hoje nós temos, aí o pessoal fala, mas aí essa guerra, essa questão deixa eu só molhar aqui. Não, e eu não sei também, se você falando em carne, se você sabe de um pecuarista ali de São Francisco. Ele foi, agora na terça-feira, para Rio Grande do Sul, para receber uma premiação pela Angus, como o melhor corte. E a gente está falando a nível Brasil. Fazenda aqui, São Francisco do Guaporé. Olha, é fantástico. Ontem eu olhando, eu papirando a internet, eu vi uma matéria que vai sair em alguma coisa, uma revista rural,
que é do Elias Breda, lá de Rolim de Moura. Eles também trabalham com mármore, que eles também têm um reconhecimento nacional de uma forma de fazer tanto a plantação de café como a pecuária. E aí que eu estava te falando da taxação, que as pessoas falam que vai prejudicar que a taxação dos Estados Unidos. Hoje, para nós, Rondônia, a questão dos Estados Unidos representa menos de 5%. Então, nós temos com China, com outros países, né, a questão da exportação muito forte. E isso graças, Rosângela, a um governo, e aí as pessoas falam, você puxa saco do Marcos Rocha. Eu falei, gente, eu vivi, a minha irmã, lá atrás, no governo anterior, que incentivava a produção do tambaqui, minha irmã abriu 14 tanques para produzir tambaqui pirarucu. Rosângela, ela só não tampou tudo, porque a despesa foi tanta, mas ela voltou para a pecuária porque não tinha para quem vender. Não tinha compradores. Hoje não. Hoje, com o mercado mundial aberto, não dá conta de produzir. Né? Nós temos frigoríficos. Então, essa questão que eu falo, que realmente nós temos o melhor governador, que é o Marcos Rocha, o coronel Marcos Rocha, por conta disso. Porque Rondônia passou por uma pandemia e resistiu. Vem aí toda essa questão hoje do governo, como nós somos, no Estado, nós somos um Estado com mais de 76% de direita. Né? A gente sabe que na questão Brasil, a gente tem toda uma repercussão, né? E todos uma série de problemas, mas o nosso Estado não deixou de crescer, Rosângela. O nosso Estado e os nossos agricultores, e aí também, né, o mérito são desses agricultores, os empresários, do soja, que também nós produzimos muito. E hoje Rondônia, eu falo que é um case de sucesso. E Cacoal, nós temos uma barista que é indígena. A primeira barista indígena, gente. Do mundo. Do mundo, é de Cacoal. Nós temos mulheres indígenas que ganharam prêmio da Três Corações no concurso de café ano passado, lá em Minas, que são de Cacoal. Sim. Então, nós temos aí, esses dias, Luciano Huck estava aqui, gente, filmando. Eu falei, olha isso, é fantástico. E é o nosso estado. Sem falar que nós temos cachoeiras, nós temos umas belezas aqui. Por isso, gente, tem até uma campanha do governo, fale bem de Rondônia. Porque nós que moramos aqui, que é uma terra de oportunidades. Literalmente. Rondônia nós falarmos mal. Terra de oportunidades. Eu amo praia. Beleza, eu vou e passeio na praia, mas é aqui que a gente ganha o nosso dinheiro. Continuamos sendo, né, essa bandeira que sempre foi levado, né? Rondônia é uma terra de oportunidades. E continua sendo, né? Isso e o livro? Exatamente. Gente, chegamos no livro. Já são 1h15. 1h15, sabe Deus de que horário? Da manhã, talvez. Você quer que eu fale? Já posso falar? Claro, eu esqueci o livro dentro do carro, mas eu vou te entregar ainda hoje. Tudo bem. E esse ano tiveram 2 oportunidades assim únicas na minha vida, que é uma que eu fui convidada para fazer parte de uma revista nacional voltada para o agronegócio, de uma marca de couro lá do Rio Grande do Sul. Então, foram escolhidas mulheres nos 27 estados. Lá no Rio Grande do Sul, a Desirê, esposa do Galvão Bueno, ela tem uma vinícola. E aqui em Rondônia eu tive o privilégio, né, de ser escolhida por conta dessa minha luta em defesa do agro, tanto quando deputada federal, como depois, e sempre na bandeira, e de ser também, né, uma produtora rural, de ser pequena produtora, tá, Rosângela? As fazendas grandes é da mãe, do Ivo, do César, mas eu vou ser ainda. Vou devagarzinho, eu falo, as coisas vão crescendo, e hoje pedaço de terra aqui é uma bênção, graças a Deus. Porque em Rondônia, fazendeiro é só acima de 100 alqueires. Como eu só tenho 70, eu tenho 78 alqueires, então eu ainda sou sitiante. Mas lá para fora, 10 alqueires, às vezes a pessoa já é fazendeira. É isso que eu ia te falar. E isso aqui no Brasil, né? Porque fora do Brasil ainda o número é bem menor. Bem menor. E uma coisa interessante, Rosângela, que Rondônia, gente, nós produzimos tudo isso que eu mencionei, e nós somos o estado que mais protege o meio ambiente. 80% da nossa mata é preservada. E nós temos uma das legislações ambientais mais duras do mundo. Então, quando vierem falar mal de Rondônia, gente, não deixa não. O nosso estado preserva. Hoje nós conseguimos produzir mais em menos espaço e com qualidade, principalmente qualidade do ar. E o outro convite, além da revista, que ainda não foi a revista ainda não foi publicada, vai ser agora próximo do final do ano, foi o livro.
que é a editora Pimenta, que é uma editora de Rondônia, 100% Rondônia, Patrícia Pimenta, e é um livro 100% Rondônia, foi escrito, editado e rodado em Rondônia pela Gráfica Imediata, é o livro Ruptura Feminina. São 15 mulheres nessa primeira edição, e preciosas do Norte, são pedras preciosas do Norte. Eu tenho o privilégio de ser uma dessas 15, que contam a sua história. E lá de uma forma resumida, né? Porque são 15 mulheres, mas assim, histórias incríveis de superação. Tem advogada, tem empresária, tem dona de casa, tem mulher que superou doenças, tem a Jaqueline Cassol contando a história, porque às vezes as pessoas, Rosângela, só veem a gente hoje assim arrumada, bem, não sabe as dificuldades que a gente passou. E assim, eu venho com uma história de vida, de superação. Eu fui vítima de abuso aos 6 anos de idade, superei. Depois, eu tive a questão de fake news, eu superei. Tive briga na família que não foi fake, foi verdade, superei. Porque o que de fato, né, nos torna mulheres resilientes, guerreiras, fortes. E esse livro vem para contar, assim como a minha história, de outras mulheres. A próxima edição, com mais 15, sai agora em outubro. E a outra sai, acho que novembro, dezembro. E em março será lançado internacionalmente na Suíça. Então, eu tenho o privilégio de estar lá nas páginas também do Ruptura Feminina. Depois eu vou mandar o livro aqui para você poder mostrar aí um pouquinho. A gente vai colocar o livro aí. E eu tive o privilégio, né? Agora também sou escritora. E essa editora, a Editora Pimenta, ela tem 7 selos internacionais. É de Rondônia, mas aqui pouco conhecida lá para fora. Mas vai ser muito mais conhecida porque a gente tem que ser bairrista. A gente tem que valorizar o que é da terra. Porque para a gente, Rosângela, é o que nós estávamos falando antes, Max, eu e Rosângela, nós temos, infelizmente, culturalmente, né, valorizado fora. E os nossos potenciais, às vezes a gente não dá o crédito devido. Então, a Editora Pimenta é de Rondônia, e esse livro é fantástico. Depois, quem quiser me seguir também lá nas minhas redes sociais, no Instagram, @Jaqueline Cassol, Facebook Jaqueline Cassol. Agora eu tenho TikTok. Estou aprendendo ainda. Não, gente, uma coisa que eu aprendi, Rosângela, no MBA, é que a gente, no MBA que eu fiz pela PUC do Rio Grande do Sul, o professor Dado Scheider, ele chegou justamente perguntando, 64 anos o professor, falou assim, vocês têm TikTok? Aí todo mundo falou assim, TikTok? Ele falou assim, gente, não é só dancinha. Essa geração, que é a geração da minha filha, de 22 anos, está no TikTok. E os empresários, os políticos, o marketing, a publicidade e propaganda que não souber lidar e transitar entre essas gerações, ele não vai progredir. Então, assim, hoje eu também estou no TikTok, não com dancinha, até porque não dá, né, Rosângela? 50 anos, só se fosse dançando com meu marido, com meu filho. E aqui eu quero deixar o registro. O Diogo, meu filho amado, 28 anos, está aqui. Ele que é acadêmico de medicina aqui de Cacoal, 3º ano, é engenheiro já. E é um tesouro da minha vida, meu primeiro tesouro. E o segundo é Giovana, como eu falei antes, né, que também é uma bênção de Deus na minha vida. Está no 4º ano de medicina em Porto Velho. E, assim, são a razão do meu viver, é a minha base. A minha base é a minha família, Rosângela. Legal, né? Meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família. Né? Mas, assim, meus filhos e meu marido são minha base, minha essência. E eu faço tudo por eles e eu vivo por eles. E como que você conseguiu, né, no meio dessa trajetória toda, essa correria toda, né, e você construiu realmente uma base, uma família muito sólida, né? Graças a Deus. No meio de tudo isso, né? Lembra no começo? O maior desafio, né? Eu tenho o privilégio de ter um marido que gosta de política. Porque se ele não gostasse, ia ser difícil, Rosângela, porque eu entendo a agenda dele como secretário e ele entende a minha hoje, né, que eu estou numa diretoria de gestão de municípios, de viagens, acompanhando o governador. E na questão política também, né, quando fui parlamentar, em nome de Jesus, com a ajuda do povo, lá em 2026, se Deus me permitir, né, ser mais uma vez deputada federal. É um projeto para o futuro, mas que por alguns momentos eu pensei em desistir. Confesso para você, em alguns momentos as pessoas falavam, você tem que voltar. E eu estava com ranço, eu estava chateada, eu estava realmente assim, decepcionada com a política. Só que chegou um momento, Rosângela, que eu falei, é muito fácil eu ter discurso.
É muito fácil falar para as mulheres que lugar de mulher é sendo protagonista, é na política, e não só na política mandatária, mas é presidente da CDL aqui de Cacoal, da Associação Comercial, presidente do bairro, presidente de alguma outra associação. É muito fácil, Rosângela, falar, mas e viver? Né? A hora que começam as dificuldades, a hora que começam, né, o apanhar, a gente quer se esconder. E aí eu falei, cadê aquela mulher que sempre falou que não é de arregar, que não fica em cima do muro, que não tem medo de nada, que fala que lá, quando eu sofri a fake news, eu falo que despertaram uma leoa, e eu sempre vim falando que se não for para morder, não rosna. Cadê? A leoa tá com medo? E aí eu pedi para Deus. A minha vida, Rosângela, sempre eu não sou nada se não for Deus na minha vida. E aí eu fiz um propósito com Deus, me reaproximei de Deus, porque em alguns momentos, às vezes, a gente, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo cristã, alguns momentos a gente se acha tão autossuficiente, sabe? Sim. E meio que dá uma afastada, só é aquela coisa que você faz oração, me abençoe e dorme. E eu fiz um compromisso com Deus e falei, Senhor, se esse é o propósito da minha vida, então o Senhor reaviva o desejo do meu coração, o Senhor me coloque em posições que realmente eu possa ver o seu agir e faz em mim a sua vontade. E foi isso que Deus está fazendo, sabe, Rosângela? E Deus foi realmente colocando novamente o desejo no meu coração e hoje de uma forma mais leve, hoje de uma forma que é a Jaqueline construindo a história, construindo não, né? Dando seguimento à história e podendo deixar o seu legado sem desmerecer o legado da minha família, do meu pai hereditário, do Ivo, do César, da Nega, da minha mãe, Elga Cassol, que nunca foi política, mas sempre foi a verdadeira política, porque ela que foi a dos bastidores, é uma mulher, a minha mãe é a minha maior fonte de inspiração, porque é uma mulher que aos 62 anos foi trocada por uma de 30 anos mais nova. E naquela época, né, imagina isso, há 28, 30 anos atrás, ela foi administrar a fazenda, que ela nunca tinha administrado nada, ela administrava a casa. Uau. E hoje é uma mulher super bem sucedida, 87 anos, como eu falei, que já renovou a carteira de habilitação. Eita, não deve, a gente não pode dever, não pode dever para ela, que ela sabe, que você conversa qualquer assunto. Totalmente lúcida. E ela foi um exemplo de resiliência. Maravilha. Então, assim, a minha mãe, eu tenho como fonte de inspiração, ela para mim é a verdadeira política no sentido literal de que as mulheres precisam de protagonismo e que se a gente pode ser protagonista, por que ser coadjuvante? Né? E se você não gosta de política, mas empodere alguma amiga. E quando eu digo política, Rosângela, eu falo de todas essas outras situações que eu falei, de bairro, de associação comercial, de uma associação que ajuda outras pessoas. Né? Ajude, porque hoje a gente fala de sororidade, de que nós queremos mais mulheres em todos os cargos, né, de destaque, seja no empreendedorismo ou seja na vida pública, mas nós mulheres, Rosângela, que somos mais de 52% de eleitoras, a maioria não apoia outras mulheres. A gente quer sororidade, mas nós não fazemos isso. Então, a gente tem que parar de falar e vivenciar. Que foi por isso que eu saí do discurso e falei, estou aqui, o que não me matou, verdadeiramente me fortaleceu. E se Deus é comigo, pode vir o que vier, que a leoa, se não for para morder, nem rosna, porque eu estou de volta. Uau! Viu aí? Mas, gente, olha, já que realmente não tem... Passou do horário, acabou, gente. Eu falo demais. Para dizer realmente como que foi bom, de verdade, te ter aqui. Mas ainda para finalizar, eu realmente queria que você só deixasse para a gente, assim, ó... eu queria saber o que para você, nessa trajetória incrível, tua até agora, o que foi o seu maior desafio? Que vira aí na tua cabeça em primeiro lugar. O que realmente foi o momento dessa tua trajetória mais marcante, de verdade, e a palavra que você deixa principalmente para essas mulheres aí, porque você realmente é um exemplo para muitas mulheres. Obrigada, Rô. O maior desafio foi, quando eu assumi como deputada, ter que realmente conciliar os vários papéis. E com 4 meses eu voltei a ter uma crise de síndrome do ninho vazio, que é um tipo, né, de depressão. Voltei para dentro de um quarto.
e ter que superar isso no meio de um mandato e com um país, com pessoas que infelizmente têm um preconceito imenso com relação à saúde mental, hoje talvez um pouco menos. Em seguida a pandemia e depois uma síndrome de Burnout, que é o esgotamento físico e mental. Então, os 4 anos de mandato, para mim, superar foram duas vezes que eu peguei Covid, o Burnout, a depressão que voltou como síndrome do ninho vazio. Meu marido estava indo, eu estava aqui em Cacoal, meu marido indo para Brasília para fazer, em julho, fazer uma pós-graduação, e o meu filho morava em Florianópolis, voltando para Florianópolis. E naquela época minha filha não estava bem também emocionalmente. Eu me despedi deles e do jeito que eu me despedi, comecei a chorar, eu fiquei 3 dias chorando. Então, é um desafio que muitas mulheres vivenciam, não só na política, vivenciam, Rosângela, no dia a dia, de ter que ter vários papéis, de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de administrar casa, trabalho, filhos, cuidar dos pais. O maior desafio foi esse. A maior conquista, foram tantas, Rosângela. Eu vejo que talvez a maior conquista ter sido eleita deputada federal e ter conseguido aprovar projetos que significaram na vida das pessoas, que salvam vida hoje, como a Lei Henri Borel, o Revalida, que oportuniza para essa pessoa que antes era colocador de papel, sem desmerecer a profissão, né, do instalador de papel de parede, mas se ele é médico, faltando médico no Brasil naquela época, ele poder estar ali atuando. A questão da saúde mental. Então, assim, isso foi fantástico de poder contribuir. E a outra, qual foi a última? Não, a última é qual a palavra que você deixa aí para a galera? A palavra é que tudo é possível para quem acredita. Eu sempre estive comigo, eu quero, eu posso, eu consigo. Tem dificuldade? Passo por cima. Vai ser difícil? Vai. Tô com medo? Vai com medo mesmo. Porque eu também sinto medo. Eu também, muitas vezes na minha vida, me sinto incapaz. Porque às vezes quando eu recebi o convite para escrever o livro, eu falei, eu não tenho capacidade para escrever um livro. E olha o meu currículo, mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu me senti como tantas outras pessoas, e tanto mulheres quanto homens. E depois que eu contei a minha história, e aquilo virou um livro, eu já quero, ali virou um capítulo. Agora eu já vou escrever um livro. Ano que vem eu vou lançar um livro todo da minha vida. E eu sou capaz. Então, eu quero, eu posso, eu consigo. E você também. Uau! Gente, eu falei, hein? Prometi para vocês, tá vendo? Esse foi o nosso Pod Rondônia de hoje. Incrível! Espero que vocês não percam, tá bom? E olha, a gente se encontra de novo na próxima semana.